Ele encontrou o cavalo sangrando pelas costelas do rio, mostrando olhos selvagens de dor, e escolheu salvá-lo. O que ele não sabia era que o animal não era apenas um cavalo qualquer. Era Takakota, a montaria espiritual de uma tribo poderosa, sagrada, intocável, roubada como eles viam. Ao amanhecer, as colinas ao redor de seu rancho não estavam mais vazias. 100 cavaleiros, rostos pintados, arcos prontos, e no centro deles, o chefe tribal, silencioso e músico furioso. Ele saiu, desarmado, parado entre sua casa e a música tempestade que ele nunca quis invocar. O que veio a seguir não foi guerra. Foi algo mais antigo, algo mais difícil, um teste não de força, mas de alma. E o cavalo decidiria quem vivia. Antes de mergulharmos, diga-nos de onde você está assistindo. E se você gosta desta história, não se esqueça de se inscrever. Elijah Beckett não era um homem de palavras. Passado dos 40 anos, com uma barba que pegava a poeira da pradaria e olhos que raramente olhavam para cima, a menos que houvesse necessidade, ele se mantinha principalmente isolado em Redstone Ridge. Ele já havia vestido o azul da União, Music, mas a guerra terminou há muito tempo. O que quer que o mundo lhe devesse, ele havia tomado de volta com juros. O inverno de 76 viu sua esposa morrer lentamente da febre que lhe enchia os pulmões. Depois disso, Music, a casa, se tornou uma concha, e ele também. As pessoas na cidade o chamavam de o quieto, ou apenas aquele sujeito Music Beckett. Ele fazia a viagem de 1 dia e meio até Dry Creek, Music, apenas quando os suprimentos estavam baixos. Um pouco de farinha, um pouco de café, linimento para as velhas dores. Suas mãos nunca demoravam no balcão, nem suas music palavras. Ele acenava para Martin no mercantil. Talvez Music tirasse o chapéu para a velha viúva na agência dos Correios, mas nunca foi visto na igreja ou no salão. Isso lhe convinha bem. Ele não tinha muito a dizer e ninguém lhe pedindo Music para dizer. A casa em Redstone Ridge ainda guardava ecos de outra vida. Sobre o encosto de uma cadeira pendia um cachecol de lã desbotado, tricotado em marrom e ocre por mãos agora há muito tempo frias. Na pequena mesa junto à janela, guardado sob uma camada de poeira, estava o berço quebrado que ele havia esculpido no inverno, antes da morte de Marion. A criança que eles esperavam nunca veio. O berço permaneceu vazio, acumulando Music mais silêncio do que poeira. Era final de março, uma época do ano em que o vento podia morder tão afiado quanto janeiro. Naquele dia, Music nuvens se arrastavam baixas e pesadas pela crista, machucando o céu de roxo e cinza. Ao meio-dia, um vento Music cruel veio do norte, impulsionando agulhas de gelo e sujeira contra as janelas. Elijah se movia pelas rotinas que o mantinham junto, limpava a baia, jogava ração para os cavalos, verificava o galinheiro em busca de ovos. Mas à medida que o vento aumentava, ele fechou o celeiro cedo, certificou-se de que o portão estava lá acorrentado, Music, e encheu 2 baldes com água do riacho atrás da casa. A terra estava despojada. Apenas a grama mais teimosa havia sobrevivido ao inverno, e agora até mesmo essa jazia plana, chicoteada pela tempestade. Em sua segunda viagem à água, ele viu uma forma escura e amassada, mal visível, onde o banco de neve Music encontrava os arbustos de corrente selvagem ao longo da borda distante da propriedade. Por um segundo, ele pensou que era nada mais que um tronco velho, mas a forma estava errada. Cauteloso, Elijah largou o balde e se aproximou, apertando os olhos através do granizo que picava. O que ele viu o fez esquecer o frio por um momento. Era um cavalo, mal mais que um esqueleto em uma pele cinza rasgada, flancos arfando, uma pata dianteira torcida debaixo dele. O sangue havia coagulado em manchas escuras, Music, ao longo de sua barriga e em sua perna dianteira esquerda. Mas o animal estava vivo, embora por pouco. Vapor subia em pequenas espirais de seu corpo, misturando-se com o fôlego que Music saía em nuvens irregulares. Seus olhos estavam meio abertos,
uma orelha se movendo ao se aproximar. Music Elijah ajoelhou-se ao lado do animal, o vento puxando lágrimas dos cantos de seus olhos. Ele colocou a palma da mão no pescoço do cavalo, ainda quente, se não forte. Com mãos gentis, examinou as feridas. Havia um inchaço no joelho e um corte Music abaixo da caixa torácica, sangue seco e fresco misturando-se em uma crosta congelada. Ao olhar mais de perto, Elijah notou algo estranho. Pintado na testa do cavalo, meio lavado pela neve e lama, havia uma marca espiral vermelha, ainda brilhante em suas fendas. Ao redor do pescoço do animal, havia um cordão de couro trançado à mão, com 3 pequenos ossos, talvez de cordeiro ou veado, esculpidos com linhas. Ele já havia visto isso entre os antigos, símbolos de sorte ou memória. Nenhuma pegada humana permaneceu. Music apenas o sulco profundo onde o cavalo havia escorregado, provavelmente do penhasco gelado acima. O vento e a neve fresca haviam apagado o resto. Por um momento, Elijah hesitou, examinando o horizonte, mas havia apenas a tempestade e as formas distantes de seus próprios Music cavalos amontoados atrás do celeiro. Quem quer que fosse o dono deste animal, eles haviam partido ou o haviam deixado para trás. Elijah olhou o cavalo nos olhos. Seu olhar, Music, estava embotado pela dor, mas não vacilou enquanto ele passava os dedos pela perna ferida. Ele pressionou gentilmente, procurando por uma fratura. O osso parecia inteiro, mas o inchaço era grande e o corte profundo. Ele sussurrou: "Você tem sorte ou é teimoso, ou ambos." Ele envolveu seu próprio casaco nos ombros do animal, então pegou um cobertor de lã velho do celeiro. Com um cuidado lento e não pouca quantidade de grunhidos e xingamentos, ele fez uma tipóia improvisada, e entre arrastar, persuadir e o próprio esforço desesperado do cavalo, ele conseguiu levantar o animal e fazê-lo cambalear em direção ao celeiro. O processo levou a maior parte de 1 hora, interrompido por rajadas de vento e o tremor do animal. Ele teve que descansar 2 vezes, a dor em seu joelho ruim queimando a cada passo. Lá dentro, Elijah colocou o cavalo na baia vazia, uma reservada para sua velha égua que não havia sobrevivido ao último inverno. Ele acendeu o pequeno fogão, aquecendo o celeiro o melhor que pôde, e pegou o velho pote de unguento de sua esposa. Uma Music mistura de gordura de urso e milfolha selvagem, bom para as articulações, melhor que nada para um animal neste estado. Primeiro ele banhou as feridas com água morna, falando em tons baixos, do jeito que faria com uma criança assustada. O cavalo estava quieto, tremendo, mas calmo, apenas bufando uma vez, quando Elijah pressionou muito perto do osso. O corte abaixo da barriga era pequeno, mas profundo. Ele passou uma agulha pesada com linho e costurou-o, as mãos firmes por anos de necessidade. Para o inchaço, ele fez um cataplasma de confrei esmagado e o enfaixou firmemente com tiras de saco de farinha. Enquanto isso, a tempestade uivava lá fora, batendo nas tábuas e fazendo o velho celeiro gemer. Elijah trabalhou à luz da lanterna, o suor congelando em sua testa. Quando terminou, acariciou o pescoço do animal. Music sussurrou: "Descanse, velho amigo. A tempestade passará em breve." Ele pegou um balde de água e o deixou ao alcance da boca do cavalo. Então espalhou um punhado de feno seco, mais para conforto do que nutrição. Ele sentou com o cavalo por um tempo, observando os lados do animal Music subirem e descerem. Os olhos o seguiram, não suplicantes, mas presentes. Havia uma gentileza ali, Music, ou talvez uma memória. Elijah se perguntou se ele sobreviveria à noite, se alguma coisa viva poderia ser tão teimosa, tão sozinha, e ainda encontrar Music seu caminho de volta. A escuridão se instalou lá fora, densa e impenetrável. A neve começou novamente pesada, cobrindo a crista em silêncio. Elijah puxou outro cobertor sobre o corpo do cavalo, então jogou mais alguns touros no fogão,
aumentando o calor um pouco mais. Ele encostou-se à porta da baia, esfregando suas mãos cansadas. Ele não sabia de quem era este cavalo ou como ele havia chegado a tal fim. Talvez, ele pensou, não era para ser encontrado. Talvez era para ser deixado. Mas algo na maneira como o cavalo jazia ali, respirando superficial e constantemente, o impedia de se afastar. Ele via nele o mesmo fio teimoso que o fazia levantar da cama toda manhã fria, a mesma recusa em ceder, mesmo depois que tudo o mais se fora. Antes de ir para casa, Elijah se virou para um último olhar. O cavalo havia fechado os olhos, sua respiração lenta, mas segura. Ele ouviu o silêncio no celeiro, e a maneira como o mundo podia parar por um momento e deixar a tristeza descansar. Ele fechou a porta atrás de si, parando no limiar, enquanto o vento batia em seu casaco. Em voz baixa, ele murmurou: "Você sobreviveu, assim como eu." Então, com um último olhar para a escuridão, Elijah Beckett arrastou-se pela neve que se aprofundava em direção à luz da janela de sua cozinha, sem saber que nada em sua vida ou Music no vale seria o mesmo novamente. A neve parou de cair em algum momento depois da meia-noite. Music. Mas o frio ainda pressionava a casa com uma mão silenciosa e pesada. O céu sobre Redstone Ridge era cinza-ferro. A luz antes do amanhecer, fina e frágil. Elijah Beckett levantou cedo, como sempre fazia. Alguns hábitos superam a dor, superam Music, até mesmo o amor. Ele se moveu silenciosamente pela cozinha, as tábuas gemendo Music suavemente sob seus pés. As brasas no fogão ainda estavam quentes. Ele as reacendeu, adicionou um pedaço de madeira e esperou pelo familiar tique da chama. Ele vestiu seu suéter mais grosso, derramou café preto em uma caneca lascada e ficou na janela, olhando para o quintal congelado. Tudo estava lá abafado, um mundo pintado em tons de cinza e estanho. A tempestade Music varreu a terra, suavizando os montes de neve ao longo do celeiro e apagando todas as pegadas, exceto as mais antigas e profundas. No entanto, algo naquele silêncio o perturbou. Ele se esforçou para ouvir. Nenhum galo cantou, nenhuma galinha ciscava na palha, nem mesmo os corvos que geralmente chamavam dos choupos ao longo do riacho. Elijah pousou sua xícara na mesa, vestiu seu casaco e saiu para a varanda. Ele apertou os olhos na penumbra e no Music frio que mordia seu rosto, seus olhos ainda ardendo com a fumaça do fogo da noite anterior. O ar estava estranhamente parado. Até o vento que havia uivado a noite toda havia caído para um sussurro, deixando para trás apenas um vasto, antinatural silêncio. A neve sob suas botas rangeu a cada passo Music, enquanto ele se movia em direção ao celeiro. Ele parou no degrau superior, uma onda de desconforto percorrendo-o. Levou um longo segundo para perceber o que estava errado. Havia sempre uma certa medida de ruído na crista. Pássaros, gado, vento nos beirais. Hoje não havia nada. Ele olhou para a terra, o instinto formigando na parte de trás de seu pescoço. Então ele os viu. A princípio era apenas uma sugestão, formas onde deveria ter havido campo aberto, sombras tênues na beira da propriedade. Quando o sol ameaçou surgir sobre a borda leste, o mundo se aguçou e a verdade se instalou em seus ossos como gelo. O chão, Music e a cerca, a encosta além do celeiro. Para onde quer que ele olhasse, cavalos estavam, sua respiração subindo em colunas prateadas. Cavaleiros enchiam o quintal e Music cercavam a casa, 100 fortes, pelo menos, montados e tão imóveis quanto o túmulo. Comanche. Elijah sabia disso antes que sua mente pudesse formar a palavra. Os guerreiros haviam se arranjado em uma ampla crescente ao redor de sua casa, bloqueando todas as possíveis fugas, todos os caminhos para a estrada ou o riacho. Não havia bandeiras, nem tambores. Eles usavam as marcas de guerra, rostos pintados em faixas de branco, vermelho,
preto, cabelos trançados e amarrados com miçangas e penas. Alguns carregavam lanças com pedaços de pele e bronze. Outros tinham arcos pendurados nas costas, aljavas apoiadas em cavalos magros e musculosos. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Sua presença era total, absoluta, e, no entanto, havia uma disciplina no silêncio que arrepiou Elijah mais profundamente do que qualquer ameaça. Ele não pegou a espingarda atrás da porta. Ele não chamou. Ele simplesmente ficou na varanda, braços ao lado, músico esperando, sem recuar, mas não tolo o suficiente para fazer o primeiro movimento. Seus olhos varreram a linha de guerreiros, procurando um líder, alguém cujo rosto Music pudesse trair raiva ou misericórdia. Mas cada olhar que ele encontrou era plano, duro e ilegível. Os cavalos se moveram, batendo a neve, suas respirações embaçando no frio. Crinas chicoteavam na música leve brisa, mas os animais nunca quebraram a formação. Cada cavaleiro sentava-se ereto, músico rédeas soltas em suas mãos, como se pudessem esperar para sempre. O único movimento vinha do ocasional balançar de uma music cauda pintada ou da subida e descida de uma lança. Elijah se sentiu exposto, pequeno na vasta music brancura vazia. Ele considerou recuar para dentro, mas algo lhe disse que a linha se fecharia assim que ele virasse as costas. Em vez disso, music, ele deu um único passo para baixo, a bota atingindo a neve compactada com um baque surdo. A casa lá atrás dele de repente pareceu frágil, uma concha quebradiça contra esta maré viva. Toda a sua vida ele havia construído coisas, cercas, currais, um lar feito para a família. Agora ele sentia o peso de cada dia solitário, cada ausência que ecoava nessas paredes. Ninguém o desafiou, mas o significado era claro. Não era uma negociação, era um acerto de contas. No centro da crescente, no topo de uma pequena elevação a oeste do celeiro, sentava-se um cavaleiro diferente dos demais. Seu cavalo era branco puro, largo de música peito e alto na cernelha, parado imóvel, sem sequer uma corda ou freio. O cavaleiro vestia um manto de pele de lobo preta drapeado sobre os ombros, o pelo capturando a música pouca luz que havia. Seu cabelo estava preso em uma única trança nas costas, um colar de ossos de chifre repousando em seu peito. Nenhuma pintura marcava seu music rosto, mas seus olhos escuros, velhos e afiados como obsidiana, comandavam o silêncio. Elijah sabia sem precisar ser music informado que este era o chefe Natana. Ele já havia ouvido o nome antes, sussurrado no saloon, ou falado com cansaço por traidores que passavam. Um homem que carregava histórias como cicatrizes, music, e fazia os outros obedecerem sem palavras. Natana não se moveu. Seu cavalo Music estava à vontade, a cabeça ligeiramente abaixada como se estivesse ouvindo a terra. Os guerreiros dispostos ao redor dele tiravam suas dicas de sua quietude. Era uma liderança mais profunda que ordens, mais antiga que a linguagem. Por um momento, Elijah quase admirou a simetria, o poder de um homem que podia reunir tantos com o silêncio sozinho. Mas esse pensamento desapareceu rapidamente, substituído pela fria e prática percepção de que ele estava sozinho, sem aliados à vista, e uma força disposta contra ele que não seria persuadida Music se a razão não estivesse a seu favor. Ele olhou para o celeiro, os olhos Music piscando para a baia, onde o cavalo cinza que ele resgatara jazia Music descansando. O animal havia sobrevivido à noite e ele o verificou antes de acender o fogão. Mas agora sua própria presença parecia uma pedra em seu pescoço. Não era apenas um cavalo. Não mais. Elijah Music olhou para o chefe, então para os guerreiros mais próximos. Alguns se moveram em suas celas, as mãos apertadas em lanças ou arcos. Rostos pintados com linhas de cor, Music cada uma linguagem que ele não falava. Não havia sinal de violência imediata, nenhuma espada desembainhada, nenhuma flecha encaixada.
Mas ele sabia que isso não Music importava. Ele pesou suas opções, poucas como eram. A arma lá dentro era inútil. Ele não podia lutar contra 100, nem tentaria. A casa não era uma fortaleza, não contra este tipo de cerco. Suas mãos pendiam soltas, certificando-se de que ninguém pudesse confundir nervosismo com agressão. Ele respirou, music fundo, o ar afiado em seu peito, e esperou. Minutos se passaram prolongados pela tensão que enchia o music quintal. O chefe não chamou, nem nenhum de seus guerreiros. O silêncio pressionou o music mais pesado que tiros. Elijah percebeu que para eles isso já estava decidido. Eles não vieram para conversar. Eles vieram por justiça, pelo que eles acreditavam ter music sido tirado. A mente de Elijah trabalhou, peneirando a lógica do momento. Duas possibilidades, um mal-entendido ou uma sentença já proferida. Se o cavalo era deles, como agora parecia certo, então ele havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada por acidente ou boa intenção. Ele não havia roubado, ele havia salvo, tinha. Mas isso importaria, ou a história music da manhã simplesmente se tornaria mais um conto trocado na cidade. Como Beckett, o quieto, teimoso e solitário, encontrou seu fim nas neves do inverno, e ninguém sabia bem por quê. Ele levantou os olhos, encontrando o olhar do chefe pela primeira vez. Havia algo antigo e inflexível ali, um conhecimento de dor, de resistência, do music tipo de perda que deixava os homens com nada além de silêncio por companhia. E ainda ninguém falava. Atrás de Elijah, a casa esperava, quente e frágil. Music lá dentro, o cavalo esperava também, respirando lentamente, inconsciente do mundo que o cercava. A própria terra parecia Music prender a respiração. Elijah manteve sua posição, desarmado, incerto, mas não desfeito. Se este era o dia em que sua vida terminava, ou o dia em que mudava para sempre, ele o enfrentaria não com violência, mas com a única coisa que lhe restava: sua palavra, sua presença e um olhar que não se desviava. O sol finalmente music surgiu sobre a crista, projetando longas sombras na neve. O círculo de escritores permaneceu inquebrantável, um veredicto silencioso esperando para ser lido. O coração de Elijah batia baixinho em seu peito, mas seu rosto não mostrava nada. Ele não se moveu. Nem eles. Por enquanto, isso era o suficiente. O momento se estendeu, afiado e tenso como um arame. Elijah estava na beirada da varanda, o frio penetrando suas botas enquanto o chefe Natana trazia seu cavalo branco para a frente, diminuindo a distância entre eles. Não havia pressa, nenhuma demonstração de força. O movimento do chefe era como o lento rolar de um trovão no horizonte. Um aviso, não uma ameaça, mas um que prometia um acerto de contas de qualquer maneira. O cavalo branco bateu uma vez, exalando nuvens no frio. Natana estava alto. Enquanto o manto de pele de lobo pendia em seus ombros, movendo-se a cada sopro de vento, ele observava Elijah, não como um homem olharia music para um igual, mas com o peso medido de um juiz, considerando o destino de um estranho invadindo o terreno sagrado. Então a mão do chefe levantou, a palma aberta e apontada não para Elijah, mas para o celeiro music velho e maltratado. Sua voz era baixa e fria como o amanhecer. Você, o music, tomou o que nunca foi seu. Takakota é um espírito de cavalo de guerra de nosso povo. Ninguém de fora do sangue comanche põe a mão nele e permanece inocente. Não havia arrogância nas palavras, nem fúria para exibição. Natana não precisava disso. Um murmúrio percorreu o círculo de guerreiros. Alguns acenaram. Outro soltou um som meio rosnado, meio maldição, music como pedras moídas sob a sola da bota. Mas nenhum sacou uma arma. A própria acusação era lâmina suficiente, cortando a manhã frágil. A boca de Elijah estava seca. Ele se forçou a encontrar o olhar de Natana, sentindo o peso de 100 olhos pressionando-o, 100 histórias que ele não conhecia. Ele ficou como esteve toda a sua vida,
plantado e Music silencioso, deixando o julgamento pairar. Suas mãos permaneceram ao lado, os nós dos dedos brancos no frio. O ar entre eles era denso com significado e memória que não lhe pertenciam. Ele não se moveu, não procurou palavras ainda. Manhãs como esta, ele pensou, a vida de um homem pode virar com uma frase ou um silêncio. Um longo momento se passou. Elijah ouviu sua própria respiração, lenta e constante, e o distante música e movimento de cascos. Ele respirou, a velha dor em suas costelas, queimando como se para lembrá-lo que ele havia sobrevivido a coisas, music mais difíceis que isso, e falou. Sua voz era áspera pelo desuso, rouca e calma. Eu não sabia o nome dele. Não sabia que era seu ou de ninguém. Eu o encontrei perto do riacho, muito ferido. Parecia que ele congelaria antes que a noite terminasse. Ele parou, lembrando-se da maneira como os olhos do cavalo o encontraram na neve. Eu não podia simplesmente ir embora. Então eu o trouxe para dentro, consertei o que pude, dei-lhe o que Music tinha. É tudo. As palavras não vacilaram, não se apressaram. Ele as ofereceu como uma simples verdade, uma pedra lisa na mesa. Não uma desculpa, mas um fato que estava nu e exposto no ar gelado. Um guerreiro mais jovem por perto se moveu, os dedos apertando sua lança. Elijah pôde sentir a pulsação de raiva e descrença percorrer o círculo. Para eles, talvez ele tivesse falado blasfêmia, uma transgressão não Music de roubo, mas de violar um limite mais antigo que a própria cidade. Ele olhou de Music rosto em rosto. Não havia vergonha em seus olhos. Apenas a dura honestidade de um homem que não tinha mais nada a perder. Ele havia aprendido na guerra e depois disso, havia alguns momentos que você não, Music, explicava. Algumas coisas você fazia simplesmente porque ninguém mais as faria. O chefe Natana não desviou o olhar. Seu olhar se estreitou. Algo frio e brilhante flamejando ali. O silêncio engrossou, o tipo que podia quebrar ou endurecer com a menor palavra. Atrás de Elijah, o celeiro rangeu quando uma rajada Music de vento sacudiu as tábuas. O sol da manhã lutou para passar pela crista, banhando o campo em ouro pálido. Ninguém se moveu. Os guerreiros mais jovens começaram a resmungar, murmurando palavras em sua própria língua, afiadas e pesadas com aviso. Um jovem não muito mais que 20, Music sibilou algo afiado, e o som pareceu cortar o silêncio como uma faca. Music, Natana levantou a mão, um pequeno gesto, mas que silenciou toda a linha. Ninguém falou mais. O único som era o sopro baixo e cansado dos cavalos, o gemido da madeira e o batimento cardíaco constante nos ouvidos de Elijah. O chefe falou novamente, sua voz carregando mais longe desta vez, frágil, mas trovejante. Aquele cavalo Music não deixa qualquer um se aproximar. Ele escolhe. Você não escolheu. Você apenas Music presumiu. Nossos direitos não são para serem tomados. Alguns dos Comanche acenaram com a cabeça, rostos tensos, olhos brilhando. A distância entre palavras e guerra diminuiu para a largura de um fio de cabelo. Elijah flexionou as mãos, a mandíbula trabalhando enquanto ele ponderava se devia responder. Ele já sabia que a lógica tinha limites ali, que o que importava não era apenas o que ele havia feito, mas o que eles acreditavam que ele havia feito. Então ele não disse nada. Às vezes, a inocência de um homem era tão inútil quanto o vento. Ninguém se aproximou. No entanto, a tensão parecia uma flecha puxada, esperando um fôlego para ser liberada. Um novo som quebrou o silêncio, passos lentos e seguros de um cavalo abrindo caminho entre as fileiras. Todos os olhos se voltaram quando uma figura esbelta emergiu da borda direita do círculo, seu cavalo baio deslizando entre os guerreiros. Ela era jovem, talvez 25. Seu rosto marcado nem por pintura nem por medo, mas por algo mais afiado. Resolução. Seu casaco era de pele de veado bordado em vermelho nos Music punhos, o cabelo trançado cuidadosamente nas costas. Elijah reconheceu a maneira como os outros a observavam,
não com suspeita, mas com a gravidade reservada para a família de um chefe. Ela desceu da cela e caminhou direto para o celeiro, sem dar um único olhar para Elijah ou seu pai. Ninguém tentou impedi-la, nem mesmo Natana, que apenas observou um brilho de algo ilegível em seu olhar. Ela chegou ao celeiro, destrancou a porta e entrou com uma calma certeza. Elijah a seguiu, mas manteve distância. Lá dentro, o cavalo cinza, Takakota, levantou a cabeça, as orelhas girando. O animal não relinchou nem se afastou. Ele simplesmente observou a mulher se aproximar. Ela ajoelhou-se em sua pata dianteira ferida, retirando o linho que Elijah havia enrolado ali. Com dedos hábeis e gentis, ela examinou os pontos, cheirou o aroma persistente do unguento de ervas, então pressionou levemente a palma da mão no pescoço do animal. Ela o circulou, inspecionando a ferida ao longo de sua barriga, as ataduras improvisadas, os nós cuidadosos que Elijah havia amarrado. Ela parou no cordão de couro, ainda ao redor do pescoço de Takakota, tocando as contas de osso esculpidas. Por um momento, nem humano nem animal se moveram. Lá fora, a tensão aumentou. Elijah esperou, braços cruzados, coração batendo forte. Havia um tipo de silêncio no celeiro que parecia mais pesado do que qualquer acusação. Ela se levantou finalmente, limpando a palha de seus joelhos. Seu olhar encontrou o de Elijah, procurando em seu rosto algo, arrependimento ou orgulho, ou talvez apenas a verdade. Então ela saiu para o frio, cada olho seguindo-a. Ela parou ao lado de seu pai, a não mais de 10 passos de Elijah, e falou. Sua voz era baixa, firme, mas forte o suficiente para cortar o vento. Ele não o amarrou. Ele o curou. Se Takakota não tivesse escolhido ficar, ele já teria ido embora antes do nascer do sol. Houve um farfalhar na fila de guerreiros, dúvida ou surpresa, ou a recusa teimosa em ouvir o que não se encaixava no que eles esperavam. Alguns franziram a testa, outros lançaram olhares de soslaio para o celeiro. Os olhos de Natana se estreitaram, duros como pedra, mas não indelicados. Ayasha, Elijah captou seu nome no suave murmúrio dos guerreiros, não recuou. Ela repetiu mais baixinho. Ele ficou. Isso foi uma escolha, não um acidente. Os olhos de Natana encontraram os de sua filha, pedra com pedra. Ela não, vacilou, e ele não amoleceu. O círculo de guerreiros vacilou. Alguns pareciam incertos, alguns irritados. Elijah esperou, sentindo o mundo inclinar. Seu destino, o dos cavalos, até o desta mulher, pairava num equilíbrio mais antigo que qualquer lei que ele conhecera. O chefe Natana não disse nada, apenas olhou para Elijah, depois para o celeiro, depois de volta para Ayasha. O vento aumentou, batendo na borda de seu manto de pele de lobo. Seu cavalo branco raspou o chão, impaciente, mas ele segurou as rédeas soltas, sem fazer nenhum movimento para acabar ou escalar o impasse. Por um longo tempo, ninguém falou ou se moveu. O fôlego de Elijah se enroscou no frio. Suas mãos ardiam, mas ele se forçou a ficar parado. No silêncio, algo mudou. Talvez não perdão, talvez nem mesmo crença, mas uma pausa nas velhas formas longa o suficiente para o mundo respirar. Os tambores de guerra não soaram. Nenhuma flecha voou. Em vez disso, um tipo diferente de veredicto parecia pairar, invisível e inacabado. No espaço entre as pessoas e suas histórias. Elijah sabia que não havia vencido, mas também não havia perdido. Ainda não. Ele soltou um fôlego que não percebera que estava prendendo. E enquanto o sol subia mais alto sobre Redstone Ridge, o mundo manteve sua posição. Nenhum julgamento. Ainda não. Apenas o peso de um momento esperando para ser decidido. E naquele momento, na quietude antes da decisão, Elijah Beckett
A Yasha Dakota e o destino da Krista estavam juntos, esperando o que a próxima palavra e a próxima escolha trariam. O vento mudou, pegando o music manto de pele de lobo nos ombros de Natana e fazendo-o esvoaçar como uma bandeira. Por um longo tempo, ninguém falou. O círculo de guerreiros, Elijah em seu centro, a Ayasha silenciosa na borda, o cavalo cinza envolto em seu cobertor emprestado. Todos pareciam presos entre respirações. Então, sem uma palavra, o chefe desmontou, suas botas afundando na neve. Ele pegou atrás de sua sela e tirou uma única pena de águia, seu eixo amarrado com um laço de couro vermelho, o tipo que Elijah só havia visto em histórias ou em presentes raros de traidores, símbolos comanche de juramentos e provações. Natana caminhou até ficar a um braço de Elijah, e os olhos fixos no seu music curvaram para cravar a pena na terra congelada. O ato era ritual, nem ostensivo nem hesitante, mas medido, final. Nenhum homem detém a alma de um cavalo de guerra sem ser music medido. E o chefe disse por fim. Sua voz era baixa, mas ressoou, captando os ouvidos de cada homem no círculo. Você cavalgará Takakota até Music Ukumi de Windaller Hill. Lá, entre os ossos de meus pais, será conhecido se você é alguém que cumpre sua palavra ou alguém que prende o que não pode ser preso. Se você é falso, não é minha mão que derramará sangue, mas o espírito do próprio cavalo. Ele se virou, os cantos de seus olhos se afiando. Se você é verdadeiro, a terra saberá. Não houve murmúrio de aprovação, nem coro dos guerreiros reunidos. Pelo contrário, o silêncio music se aprofundou, como se todo o som tivesse sido arrancado do ar. Não era um desafio a ser celebrado. Era um music test tão antigo quanto a grama. Uma ponderação que não precisava de testemunhas, mas tinha muitas. Elijah Beckett encontrou music o olhar do chefe, então olhou para além dele, por apenas um segundo, para Ayasha. Seus olhos se encontraram, os dela uma tempestade de preocupação e respeito, despida de tudo, exceto resolução. Mas ele não perguntou por que eu ou e se eu falhar. Ele simplesmente acenou. Um movimento tão profundo quanto as raízes da crista, disse o gesto de um homem que havia cruzado muitas linhas em sua vida para se preocupar com bravata. Agora a Ayasha não disse nada, mas seu queixo se ergueu uma fração como se reconhecesse que este homem, se alguém, enfrentaria o teste em seus music próprios termos. Elijah deu um passo à frente, suas botas rangendo na neve. A porta do celeiro estava aberta, music, e lá dentro Takakota estava parado, envolto no cobertor de lã, os flancos tremendo suavemente. Elijah Music deixou a porta bem aberta para que os observadores pudessem ver e se aproximou do cavalo pelo lado. Não de frente, nunca de frente, com um animal ferido. Ele não fez barulho, não carregava corda ou chicote. Ele parou ao alcance dos braços, estendeu a mão com a palma para cima e a deixou ali. As orelhas do cavalo se moveram, as narinas dilatadas enquanto ele o cheirava, o pesava. Por um longo momento, nada aconteceu. Então Takakota abaixou a cabeça, music, e o longo focinho cinza roçou os dedos calejados de Elijah. Era uma pergunta e uma resposta em uma só. Elijah exalou o som, music quase uma risada, quase. Ele pegou a sela velha que pendia do poste da baia e, movendo-se lentamente, a colocou nas costas de Takakota. Sem music barrigueira, sem freio, apenas a almofada de couro e suas próprias mãos para o equilíbrio. Quando ele montou, Takakota não se assustou nem se enrijeceu. O animal permaneceu sólido e imóvel. Elijah se ajeitou, os joelhos soltos, seu peso fácil nas costas do cavalo. Lá fora, os guerreiros observavam music em silêncio.
Os lábios de Ayasha se entreabriram como se para falar, mas ela permaneceu em silêncio, Music os dedos torcidos na franja de sua manga. Natana cruzou os braços, Music, e esperou, ilegível. Elijah segurou as rédeas não para comandar, mas para se ancorar. Ele respirou, então impulsionou Takakota para a frente com a menor mudança de seus quadris. O cavalo saiu, Music com a cabeça erguida, movendo-se com uma constância cansada. Não havia multidão atrás deles, nenhum acompanhante, apenas os olhos vigilantes do povo para quem isso era mais do que um teste. Era memória, medo e esperança, Music entrelaçados. Eles cruzaram o quintal e passaram pela linha de cavalos que se abriu para deixá-los passar. O único som era o rangido do couro da sela, o ranger dos cascos quebrando a neve endurecida e o fraco lamento do vento. Elijah olhou uma vez por cima do ombro e viu o círculo se fechando novamente. Ninguém os seguiu, mas cada olho acompanhava seu progresso. O caminho para Windaller Hill não era direto nem Music suave. A terra descia para o norte e oeste, a velha trilha marcada apenas por esparsos Music tufos de capim-flecha e as pedras pálidas que se projetavam através da neve. Era uma rota que Elijah conhecia de reputação, um solo sagrado para os Comanche, um lugar de sepultamentos e ritos, não um destino para estranhos. Takakota abriu caminho pela primeira elevação com uma certeza surpreendente, sem pressa, sem tropeçar. Elijah deixou o cavalo escolher, dando apenas a mais leve sugestão Music de direção, confiando que o instinto e a memória serviriam melhor do que qualquer comando. O frio mordia mais profundamente enquanto eles subiam, o vento funilando através dos pinheiros quebrados que se agarravam à encosta. As árvores ali estavam enegrecidas, Music e retorcidas, resultado de um incêndio antigo, ou talvez apenas da eterna erosão das tempestades da pradaria. Acima, nuvens rasgadas e machucadas deslizavam pelo céu. De vez em quando o sol ameaçava romper, apenas para ser engolido novamente. O chão era áspero, pedras escorregadias de gelo, e mais de uma vez Takakota parou, orelhas contraídas, narinas largas. Elijah falou com ele, então voz baixa, Music não insistindo, mas oferecendo. Ninguém te obriga a fazer isso, velho amigo. Mas se você for, eu caminharei ao seu lado. Ele relaxou os joelhos, deixando o cavalo sentir sua firmeza, mas não seu medo. Uma vez perto de uma fenda na crista, onde o vento uivava mais forte, Takakota recuou, seus cascos abertos, músculos tremendo. Elijah sentou quieto, as mãos abertas, esperando a decisão do cavalo. Minutos se estenderam. Em algum lugar abaixo, um falcão chamou, agudo e solitário. Lentamente, Takakota avançou, encontrando seu equilíbrio. Eles passaram sob os galhos pendurados de um pinheiro morto. As agulhas há muito sumidas. Apenas o esqueleto deixado para trás. A trilha se estreitou, depois se alargou novamente, e a neve diminuiu, revelando manchas de terra nua aqui e ali, cacos de cerâmica velha, Music, ou pedaços de osso esculpido se projetavam. Elijah reconheceu estes como sinais de cemitérios, os locais de descanso dos mortos Comanche. Ele murmurou uma desculpa, não por sua presença, mas por sua ignorância. O ar parecia escutar. O último trecho era o mais íngreme. Windcaller Hill erguia-se em uma colina lisa e calva, seu cume nu, exceto por um anel de pedras e um único cedro desgastado. Enquanto subiam, a respiração de Elijah ficou mais rápida, o frio mordendo seus pulmões. Os flancos de Takakota arfavam, mas o cavalo não diminuiu. O suor escurecia Music a pelagem cinza sob a sela. O vento no cume de Windcaller Hill era uma coisa viva, gemendo através da pedra e da neve, rasgando cada fio solto e cada pedaço de pele exposta. Não havia árvores, apenas rochas cobertas de líquen. E o céu pálido estendido apertado acima, o horizonte,
tão perto que parecia que o mundo havia encolhido para apenas Elijah Beckett, uma Acela Music velha e o cavalo cinza que estava ao seu lado. Elijah deixou a velha Acela cair suavemente sobre uma pedra, não querendo seu peso em Takakota por mais tempo. Ele deixou a rédea escorregar do pescoço do cavalo também. Ele não tentou se segurar, não procurou rédeas ou cordas. Ele simplesmente ficou parado, as mãos ao lado, a respiração presa na garganta. Takakota deu um passo para longe dele, o vento soprando a crina emaranhada do animal sobre seus olhos. Por um instante, Elijah se perguntou se o cavalo dispararia, correria selvagem pela encosta oposta da colina, desapareceria no mato e nas sombras para nunca mais ser visto. Se isso acontecesse, ninguém poderia culpá-lo. Muse, nem os Comanche, nem o próprio Elijah. Nem Elijah. Ele havia feito o que podia. O cavalo caminhou Music para a frente, os cascos rangendo a fina crosta de neve. Então parou, os flancos arfando com o esforço da subida. Ele virou a cabeça, as narinas largas enquanto cheirava o ar frio. Elijah, Music permaneceu imóvel, o coração batendo forte em seus ouvidos. Takakota deu mais alguns passos, parou na beira do cume, então de repente virou a cabeça erguida, os olhos fixos em Elijah. O cavalo não correu, ele nem sequer vacilou. Em vez disso, ele respirou lenta e profundamente, o vapor saindo de suas narinas, e começou a caminhar de volta para o homem que havia costurado suas feridas e o carregado até esta colina. Por um momento, Elijah não conseguiu se mover. Ele sentiu como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração com ele. Takakota se aproximou, não com o cansaço de um animal encurralado, mas com a music firmeza de uma criatura que havia feito uma escolha. O cavalo parou ao lado de Elijah e bateu na terra congelada, um baque suave que ecoou no ar vazio. Elijah soltou o fôlego que estava prendendo, um obrigado silencioso, passando de homem para besta. Ele estendeu a mão, tremendo apenas um pouco, e repousou a palma da mão no pescoço de Takakota. O cavalo não se afastou. Ele simplesmente ficou ali, quente sob o gelo frio, calmo e claro. Muito abaixo, ao pé da colina, o círculo de guerreiros Comanche observava em silêncio. Seus contornos estavam imóveis. Formas, music escuras espalhadas pela neve e pela grama. Mãos apertadas nas rédeas e nas armas. Eles haviam visto Takakota derrubar homens de suas costas, visto-o quebrar cercas e atravessar a noite para desaparecer nas árvores. Eles nunca o tinham visto voltar. Não até agora. Naquele silêncio coletivo, algo mudou. Dúvida, suspeita, music e raiva. O peso de velhas mágoas se derreteu, substituído por algo mais difícil de nomear, uma espécie de admiração, ou talvez o início da compreensão. Nenhuma ordem havia sido dada, nenhuma ordem gritada, mas cada guerreiro ali reconheceu o que havia acontecido. O cavalo não havia sido domado, não quebrado ou coagido. Ele havia feito uma escolha, e essa escolha era visível para todos. Para Elijah, o momento era sagrado. Ele não disse uma palavra. Ele não precisava. Em vez disso, ele acariciou a pelagem grossa de inverno de Takakota, sentindo a pulsação da vida sob sua palma. O vento batia em seu casaco e fazia a sela ainda empoleirada na rocha chacoalhar. Ele levou seu tempo, movendo-se lentamente, saboreando a frágil confiança que havia florescido ali, acima do mundo. Quando ele se abaixou para levantar a sela, Takakota não se afastou. Elijah não se apressou em colocá-la nas costas do cavalo. Ele ficou com o equipamento em suas mãos, esperando Music e os dois, enfrentando o sol que se punha, como iguais, nem mestre nem servo, apenas companheiros, Music na beira de algo novo. A viagem de volta pela colina foi lenta e tranquila. Elijah pulou nas costas de Takakota, mas não deu nenhuma ordem, nenhum estímulo.
Ele deixou o cavalo encontrar seu próprio caminho, abrindo o caminho cuidadosamente pela encosta pedregosa. Cabeça erguida, orelhas se movendo ao som, music de pássaros distantes e ao farfalhar do vento na grama. O sol estava inclinando agora, tingindo music a neve de ouro e âmbar. Suas sombras se estendiam longas, emaranhadas. Na base da colina, music os guerreiros comanches se moveram. Não havia mais tensão em seus movimentos, nenhuma postura, nenhuma mão pairando perto de armas. Em vez disso, Music eles se afastaram para Elijah e Takakota, formando um corredor ininterrupto de silenciosa consideração. A Ayasha os viu primeiro. Ela estava um pouco afastada, Music, do resto, os braços abraçando o corpo, os olhos brilhando com algo mais profundo que alívio. Quando Takakota se aproximou, ela deu um passo à frente, parando pouco antes de estender a mão. Ela nunca tinha visto o cavalo de guerra andar ao lado de um homem sem corda ou guia. O momento não passou despercebido por ela. Takakota parou ao lado de Ayasha, abaixando a cabeça. Por um instante, seu focinho roçou a manga dela, um gesto de saudação e despedida. Ela sorriu, lágrimas cintilando nos cantos dos olhos. Então recuou, deixando Elijah e o cavalo continuarem. O chefe Natana esperou a um passo de seu próprio cavalo, as mãos repousando levemente no homem. Olhos semicerrados no sol tardio. Ele não se aproximou, não desmontou. Enquanto Elijah e Takakota se aproximavam, o chefe acenou, um gesto tão antigo quanto o tempo, de um homem para outro, nada mais. O cavalo não mente, Natana entoou com a voz como pedra rolando por um cânion. Hoje você é poupado. Houve uma pausa, daquelas que pesam mais que qualquer discurso. O olhar de Natana demorou em Takakota, depois passou para Elijah e a Ayasha por sua vez. Ele não ofereceu gratidão. Ele não falou de confiança. Mas aquelas poucas palavras, menos que uma bênção, mais que um perdão, eram mais do que qualquer um já havia ouvido do chefe Comanche. Elijah não se curvou, não ofereceu Music agradecimentos. Ele simplesmente encontrou o olhar do chefe, acenando uma vez, dois homens reconhecendo o que não podia ser dito. Ligados Music não por lealdade, mas por um entendimento mais profundo. Era o suficiente. Takakota abaixou a cabeça e soprou suavemente pelas narinas. A Ayasha se aproximou, sua mão encontrando a crina do cavalo, depois caindo quando Takakota se virou para Elijah. Ao redor deles, os guerreiros Music começaram a se dispersar um por um, afastando-se da linha e cavalgando silenciosamente em direção ao horizonte. Não houve chamados, nem despedidas. O desafio havia terminado. O veredito proferido. Natana virou seu cavalo, parando apenas o tempo suficiente para falar, Music quase como se para o vento. Honra não é quem cavalga um cavalo. Honra é quem o cavalo escolhe Music para andar ao lado. As palavras flutuaram sobre o campo, levadas pelo último sopro do inverno. Elijah estava quieto, Takakota ao seu lado, Ayasha observando os dois. Quando os Comanches desapareceram no ouro do dia que morria, apenas 3 permaneceram. Um homem, um cavalo e uma mulher. Não houve gritos de música alegria, nenhum triunfo. Mas algo profundo havia mudado, o peso da suspeita, da dor, de feridas antigas, finalmente se levantando. Takakota não era mais apenas um prêmio ou um símbolo de poder. Ele era uma criatura que havia escolhido e sido escolhida em troca. Elijah exalou lenta e profundamente. Ele acariciou o pescoço de Takakota uma última vez. Então levou o cavalo e a Ayasha de volta em direção Music a crista, o sol se pondo atrás deles, e a promessa silenciosa de algo novo surgindo Music no crepúsculo. 3 dias após o julgamento em Windaller Hill, quando a maior parte da neve havia derretido em crosta e a manhã cheirava a degelo, Elijah Beckett estava no campo, atrás de seu celeiro, jogando o feno do ano passado em um carrinho de mão velho.
A luz era tênue, esticada sobre a terra como um cobertor pálido. E ele pensava apenas no trabalho, na rotina e em como ela dava forma às horas. Ele ouviu passos de casco antes de vê-la. O ritmo era familiar, sem pressa, do tipo que pertencia a alguém que não esperava ser desafiado. Elijah se endireitou, protegendo os olhos. Do Cume Music, onde a trilha curvava atrás do sicômoro, uma cavaleira lá apareceu, pequena mas inconfundível. A Ayasha, ela montava uma égua baia de ancas estreitas, velha mas de passo firme, sua postura ereta. Music, sob o casaco de pele de veado gasto. Nenhum sinal dos guerreiros Comanche, nenhum mamant, Music nas cores voaçante, nenhum arauto, apenas uma única garota. Seu cabelo trançado para trás, um pacote amarrado à sela. Ela não acenou nem chamou. Elijah não perguntou o motivo de sua vinda. Não exigiu seu propósito. Ele simplesmente apontou para o anexo atrás do celeiro principal, um abrigo que antes abrigava velhos arreios, palha sobressalente e, por um tempo, memórias que ele pretendia superar. A Ayasha desceu da cela, desamarrou seus pertences e levou a égua embora com a fácil confiança de alguém acostumada a fazer as coisas sozinha. Ela não olhou para a casa, não parou no degrau. Em vez disso, ela carregou sua mochila para o galpão e desapareceu na esquina como se fosse a coisa mais natural do mundo para ela chegar sem aviso music e ficar. Na primeira manhã não houve saudações, nem palavras de boas-vindas ou explicação. Ao amanhecer, a Ayasha rachava lenha music com mãos firmes, carregava água para o coxo e removia o feno molhado das baias traseiras. Ela não perguntou o que era preciso. Ela simplesmente observava Elijah, ajustando seus passos aos dele, seguindo suas rotinas como se sempre tivesse estado ali. Ele via seus ombros tensos com music esforço, mas nunca orgulho, seus movimentos propositais e limpos. Elijah observava à distância, a pá encostada, music na bota, os olhos acompanhando-a enquanto ela trabalhava. Não havia desafio em sua postura, nem um toque de desculpas. Ela se movia com a intenção de alguém que não buscava resgate, mas oferecia parceria, um desejo de fazer parte de algo vivo, não meramente abrigado por ele. Quando o sol estava alto, Elijah jogou-lhe um punhado de sálvia seca e apontou para a prateleira pendurada acima do curral. Sem questionar, a Ayasha espalhou as folhas ao sol, seus movimentos precisos e seguros. Nenhuma palavra music passou entre eles, mas o significado foi compreendido. Não era servidão, mas contribuição. A Ayasha aprendeu rapidamente. Não por instrução, mas pelo acúmulo constante dos dias. Ela observava enquanto Elijah colhia folhas de framboesa para infusão para articulações doloridas, ou descascava tiras de casca de salgueiro para deixar de molho em água morna e embalar em volta de membros inchados. Music, ele nunca parava para explicar a diferença entre arnica e milefólio, ou porque a raiz de confrei ia com óleo doce. Ela descobria pelo cheiro, pelo music talk, testando em pequenos cortes e arranhões que vinham do trabalho árduo. Quando Elijah a viu amassando um pedaço de equinácea com uma pedra de rio, ele percebeu que ela já havia adivinhado seu uso como repelente de moscas e desinfetante. Não havia medo em suas mãos, nem o tipo de hesitação que vem da preocupação com o fracasso. Ela não se encolhia com sangue ou sujeira, ou com a ocasional repreensão music, quando usava demais uma erva preciosa. Ela apenas franzia a testa, determinada a entender seu erro, e tentava novamente. Takakota, o cavalo de guerra, tornou-se seu observador silencioso. Ele ficava perto da cerca sempre que trabalhavam no music quintal, a cabeça pendurada sobre a cerca gasta, as orelhas atentas a cada troca sem palavras. Ele não era mais o cavalo de Ayasha, nem o fardo de Elijah. Ele não pertencia a nenhum dos dois, e a ambos um símbolo vivo do que havia sido arriscado music e do que havia sido ganho.
Uma tarde, enquanto Elijah enfaixava a perna de um potro, inchada por uma picada de cobra, a Ayasha ajoelhou-se ao lado dele, segurando o casco do animal firme, sem ser Music pedida. Sua pegada era forte, gentil, segura. Ela não tentou falar, mas em seus olhos estava o reconhecimento de alguém que já havia começado a pensar e agir, como uma aprendiz, alguém que aprendia a linguagem das mãos e da respiração em vez de music palavras. Dia após dia, o ritmo se instalou entre eles. Elijah levantava antes do amanhecer, acendia o fogo e fazia café em uma velha lata amassada. Ayasha varria as cinzas da lareira e alimentava os cavalos, seus passos, um prelúdio tranquilo para o dia. Eles compartilhavam sua refeição do meio-dia na beira da varanda, não sentados perto, mas também não desviando o olhar. Havia conforto nos silêncios medidos e no raspar das colheres e no ranger da madeira sob o peso que mudava. À noite, Elijah esculpia novas correias de couro amolecido, enquanto a Ayasha moía a casca de salgueiro em pó fino, seu martelo subindo e descendo em um ritmo constante que parecia ecoar o pulsar de um lar acordando de um longo sono. Eles falavam pouco, nunca mais do que um punhado de palavras por vez. Mas cada tarefa era uma frase, cada olhar uma pergunta ou uma resposta. Passe a faca, sal demais, madeira molhada. O resto era preenchido pela maneira como a boca de Ayasha se curvava quando ela terminava um trabalho bem feito, ou pela maneira como Elijah acenava quando suas mãos encontravam a erva certa sem pedir. Para Elijah, o silêncio sempre foi uma fortaleza, um meio de manter sua dor, onde não podia ser vista, para impedir o mundo de perguntar sobre o vazio deixado por sua esposa e a criança que nunca veio. Para Ayasha, o silêncio tinha sido um comando imposto de fora, uma regra que a impedia de levantar a voz ou falar sua verdade como filha de um chefe destinada ao casamento e ao comércio. Em sua tribo, o silêncio de uma mulher era sua oferta, uma promessa que ela nunca realmente concordou. No entanto, aqui, o silêncio compartilhado deles se tornou algo novo. Não mais uma barreira, mas uma ponte. Elijah percebeu-se realizando pequenos atos que havia abandonado desde a morte de Marion, dobrando o cobertor cuidadosamente aos pés da cama, amarrando novamente as ervas secas que pendiam da viga da cozinha, Music limpando a poeira da prateleira onde o pente de sua esposa ainda estava. A Ayasha também fez mudanças, suas próprias marcas gentis. Uma manhã, Music, quando o nevoeiro cobria o vale e até as galinhas ficavam em seus poleiros, ela amarrou uma tira de pano vermelho na borda do celeiro. Não como uma reivindicação, não como um aviso, mas como um sinal de que alguém, Music, havia trabalhado e se importado e escolhido estar ali. Os dias se sucediam, suavizando nas bordas. Elijah Music parou de contar há quanto tempo ela havia ficado. Ayasha não fez planos para ir embora. Simplesmente se assumia que o amanhã traria as mesmas tarefas, pequenas refeições, o trabalho sem fim de manter Music a vida em movimento. Eles não falavam do futuro, nem revisitavam o passado. Elijah não lhe contou sobre as noites em que sonhava com o riso de Marian ou a dor de ver o berço vazio no canto. Ayasha não confiou o Music motivo de ter deixado o acampamento de seu pai ou o peso das expectativas que a seguiam como uma sombra. Essas histórias Music pertenciam ao silêncio entre eles, entendidas sem precisar ser ditas. Takakota pastava ao longo da cerca, às vezes abrindo o portão com o focinho para se aproximar. O cavalo também parecia mudado, menos inquieto, menos cauteloso. Ele observava os humanos com olhos calmos e firmes, ficando Music perto sempre que a Ayasha passava, ou Elijah parava para escovar sua pelagem. Tarde da noite, depois que as tarefas estavam feitas, e o fogo na casa piscava baixo,
Elijah se viu sentado à mesa da cozinha, moldando um pedaço de osso em uma conta rústica. Ele não sabia o que o compelira, apenas que suas mãos queriam fazer algo pequeno, algo duradouro. A Ayasha entrou silenciosamente, carregando um feixe de ervas. Ela o observou por um momento, então sentou-se à sua frente, começando a trançar finas tiras de salgueiro em cordão. Nenhum dos dois Music falou. Não precisavam. Havia paz no trabalho, no espaço que compartilhavam. Quando Elijah terminou a conta, ele a deslizou pela mesa. A Ayasha olhou para ela, depois para ele, e acenou, os cantos de sua boca se levantando apenas o suficiente para ser chamado Music, um sorriso. Não era uma declaração, não uma promessa, mas era um começo, um que nenhum dos dois precisava Music nomear. Uma tempestade noturna rondou a crista, jogando areia contra as Music janelas enrajadas e chacoalhando as velhas persianas, com um barulho seco de galhos mortos. Dentro da pequena casa, o mundo havia encolhido para uma poça de luz do fogo e os sons ásperos da madeira sibilando e estalando na lareira. Takakota se mexeu em sua baia, batendo uma vez como se para responder ao vento, mas de resto o estábulo estava tão imóvel quanto um cemitério. Elijah e a Ayasha sentaram-se de cada lado da lareira, cada um com uma caneca de madeira amassada aquecendo suas mãos, a luz do fogo pintando seus rostos no ouro mutável do final do outono. Entre eles o silêncio se tornou suave, não frágil, profundo como um lago noturno e 2 vezes Music mais escuro. Lá fora, o vento uivava, mas na casa o ar era denso com um silêncio que parecia menos um vazio e mais uma espera. 2 almas abrigando-se, segurando o passado o máximo que podiam. Enquanto a tempestade girava e os toros Music queimavam baixo, minutos se esvaíam incontáveis. Os únicos sons eram o murmúrio do vento, o tic-tac Music das brasas e as respirações irregulares de pessoas que aprenderam a carregar a dor fazendo o menor barulho possível. Por fim, Music Elijah pousou sua caneca na borda marcada da mesa e esfregou as palmas das mãos nos joelhos. Um gesto que ele usava sempre que as palavras pressionavam Music seus dentes, lutando para se libertar depois de muito tempo debaixo da terra. Seus olhos profundos e sombrios Music piscaram para o fogo. Marion, minha esposa, ele começou, e sua voz não estava tanto gasta nos cantos, como algo desenterrado depois de um longo inverno. Ela morreu nas neves. 3 anos se passaram, tinha apenas 30. Pegou a tosse depois da última geada. Eu tinha ido embora, trocando sal e remédios. Quando voltei, o sangue já estava seco em seu lenço. Ele engoliu, olhando não para a Ayasha, mas para as brasas como se a história estivesse ali esculpida para ele ler novamente. Nossa menininha, ela nunca conseguiu. Marion a carregou quase até o fim. Eu construí um berço de pinho velho, mas nunca gravei o nome dela. Senti que se fizesse isso, se a nomeasse, significaria que eu tinha que acreditar que ela viveria. As palavras caíram no silêncio como pequenas pedras atiradas em um poço profundo. Não houve soluços, nem desmoronamento. Apenas uma rachadura no granito de sua voz e uma tensão em Music, sua mandíbula. Suas mãos dobradas entre os joelhos. A Ayasha não disse nada, não por constrangimento ou desconforto, mas porque ela entendia que às vezes a única resposta para a perda era ouvir com todo o corpo. Ela não estendeu a mão sobre as chamas ou ofereceu um conforto vazio. Ela simplesmente sentou, sua respiração lenta e constante, os olhos refletindo o fogo laranja. Ela ouviu e o ato Music de ouvir era, à sua maneira, um ato de parentesco. Depois de um tempo, Elijah deixou o silêncio se instalar novamente. Ele parecia velho então, não em anos, mas da maneira como uma casa pode ser velha, moldada por cada tempestade, cada Music incêndio que já tentou esvaziá-la. A Ayasha virou as brasas no fogão com um pequeno atiçador de ferro, observando as faíscas saltarem Music e morrerem na corrente de ar. Ela deixou seu próprio silêncio se estender um pouco mais,
como se Music testasse seu peso. Então, quietamente, ela começou. Quando eu tinha 17 anos, fui prometida. Ela disse em voz baixa, mas sem medo, não por amor, por aliança. Meu pai precisava de paz com outra banda, o povo do chefe Saigns. O acordo foi feito antes mesmo de eu Music parar de ser criança. Ele tinha o dobro da minha idade, talvez mais. Suas mãos apertaram a caneca, os nós dos dedos pálidos. Ninguém perguntou o que eu queria. Minha mãe disse: o silêncio de uma mulher é o que mantém o mundo music unido. Eu tentei acreditar nela, mas quanto mais velha eu ficava, mais eu sentia que aquele silêncio era uma gaiola. Não foi do meu pai que eu fugi. Foram das velhas regras, do tipo que troca filhas pela esperança de anos tranquilos. Eu não conseguia suportar ser um nome em uma promessa. Eu queria viver, mesmo que isso significasse não ser vista, não ser contada, mesmo que isso significasse deixar para trás todas as histórias que deveriam ser minhas. Ela deixou as palavras sumirem. A frase final pairou instável como a chama de uma vela, mas não se apagou. Ayasha Music não olhou para Elijah, seu olhar fixo no coração do fogo, onde o calor era mais puro e a madeira brilhava a azul. Eles sentaram assim, Music por um longo tempo, ambos carregando o peso de histórias que não tinham onde descansar. Mas aqui, onde o vento uivava e o fogo os vigiava, onde ninguém mais podia ouvir. Finalmente, Music Elijah se levantou e atravessou o pequeno cômodo, as botas batendo suavemente no chão de terra batida. Ele se ajoelhou perto do armário Music, ao lado da porta, vasculhou em suas sombras e tirou um pequeno pacote embrulhado em chita desbotada. Ele o abriu lentamente, como Music se o momento exigisse cerimônia. Dentro havia um colar, um cordão de couro com 3 contas de osso esculpido à mão, uma gravada com um redemoinho como água, uma com um sol e uma com uma linha irregular como um canhão cortado na pedra. Ele o colocou na mesa, no espaço pálido entre ele e Music Ayasha. Ele não disse para quem era ou o que significava. Ele não explicou as esculturas ou o motivo de 3 contas Music em vez de 2. Ele apenas o colocou ali, com a palma da mão aberta, e deixou o silêncio preencher todos os lugares onde as palavras poderiam ter tropeçado. A Ayasha olhou para o colar por um longo tempo, seu rosto calmo, mas atento, como uma criatura selvagem estuda uma oferenda. Finalmente, ela estendeu a mão, seus dedos fechando-se ao redor do cordão de couro. Ela não perguntou se era um presente. Ela não disse obrigado, mas ela, Music, também não o devolveu. E naquele pequeno gesto, algo maior que a gratidão foi trocado, um Music contrato de presença, uma trégua entre 2 vidas que estavam funcionando no vazio por muito tempo. O fogo Music queimou mais baixo, o brilho laranja traçando sombras nas paredes. Elijah despejou água quente em uma caneca sobressalente e a colocou perto do cotovelo de Ayasha. Ela acenou com a cabeça, seus olhos, não mais afiados com defesa, mas suaves como a terra. Depois da chuva, Music o colar repousava sobre a mesa entre eles, não reivindicado, mas não mais perdido. Lá fora, o vento continuava seu barulho, chacoalhando as tábuas e batendo na porta. Dentro, o velho medo do silêncio, aquele que fazia Elijah se fechar em si mesmo e a Ayasha engolir suas palavras, diminuiu um pouco. Eles não se chamaram por nenhum novo nome ou mudaram a maneira como se moviam pela casa. Eles mantiveram Music seus padrões, cuidadosos e medidos. Mas a partir daquela noite, o fogo estava sempre aceso cedo e nenhum dos dois ia para o celeiro sozinho no escuro. Não era amor, ainda não. Era algo que vem antes do amor, Music uma disposição para ficar perto, mesmo quando nada é prometido. Eles haviam compartilhado verdades que a maioria das pessoas enterra. Agora, cada um carregava a memória da dor do outro como uma pedra no bolso, não pesada o suficiente para arrastá-los, Music para baixo, mas sólida,
real e inegável. Quando a tempestade finalmente amainou e os touros Music haviam virado cinzas, Elijah se levantou e adicionou um último galho ao fogo. Ele ficou um momento, observando as chamas pegarem. Então se virou Music para encontrar Ayasha já arrumando as canecas e o colar ainda em sua mão. Eles se encontraram, não com necessidade ou demanda, mas com o tipo de compreensão tranquila que cresce entre pessoas que perderam o suficiente para saber o que nunca pode ser substituído. Eles foram para suas camas, então a dele Music perto da janela, a dela perto da parede, ainda separados, mas menos sozinhos. Lá fora, Takakota bateu o casco na palha, o ritmo constante de seu casco uma canção de ninar. Elijah ouviu, deixando o som ancorá-lo, deixando-o lembrá-lo que ele não era o último homem Music que restava no mundo, afinal. Ayasha rolou o colar na palma da mão, as contas de osso aquecendo em sua pele, e sentiu algo em seu peito se soltar, como se um nó finalmente tivesse começado a desatar. Foi uma noite de confissões e de promessas nunca ditas. No silêncio entre eles, uma espécie de paz se instalou, frágil, mas verdadeira. E quando o sol nasceu sobre Redstone Ridge, pintando ouro no telhado batido e nos postes de cerca quebrados, Music havia duas sombras na porta, não uma. Duas vozes na manhã e um pouco menos de medo no Music silêncio que saudou o dia. Em uma manhã de outono que era todo céu azul e luz frágil, Elijah Beckett selou Takakota e o levou para a terra batida de Redstone Ridge. Ayasha juntou-se a ele, seus passos sem pressa, seu casaco abotoado até a garganta. Ela não usava joias, nenhum adorno de pena, apenas um chapéu de feltro escuro puxado para baixo, sombreando a parte superior de seu rosto, sua mandíbula exposta ao sol. Ela olhava para a frente, firme, seus olhos fixos, não na estrada nem no horizonte, mas em algum lugar logo além, na possibilidade de retorno ou rejeição. Takakota se movia sob eles como um rio correndo sob o gelo. Seguro e silencioso, como se já tivesse aprendido o que o dia traria. Elijah não disse nada enquanto cavalgavam, suas mãos soltas nas rédeas. O silêncio entre eles pesado, mas não indesejado. Seu caminho, Music, seguia as velhas trilhas de carroça, serpenteando entre colinas salpicadas de grama amarela e Music as últimas flores silvestres teimosas, tudo coberto com o ouro do início do outono. Eles chegaram à beira de Red Hollow, bem quando o nevoeiro da manhã se dissipava dos campos. A cidade estava pequena e arrumada atrás de suas fileiras de ciprestes, com um arco de madeira marcando o lugar onde a pertença outrora terminava e a transgressão começava. Elijah e a Ayasha atravessaram sob ele, Music a passo, os cascos de Takakota levantando uma poeira leve que se curvava e dançava antes de se assentar novamente. Não havia pressa em sua aproximação. Cada passo Music atingiu a estrada claro e sem se esconder, uma presença, não uma desculpa. As pessoas notaram como Music as pessoas sempre fazem. Das varandas e beirais das janelas, da sombra do ferreiro aos Music degraus da capela, os olhos o seguiram. Alguns homens tiraram o chapéu. Music um gesto tanto para si mesmos quanto para os recém-chegados. Outros apenas olharam, rostos fechados e cautelosos. Houve uma onda no ar, um aperto, como se um único movimento errado pudesse quebrar Music a paz frágil. O xerife Calder emergiu da sombra de seu escritório, alto e de ombros largos em seu velho Music uniforme, desbotado pelo sol. Ele caminhou direto para eles, suas botas deixando marcas na terra empoeirada, sua mão direita repousando pesada no cabo gasto de seu revólver. Ele não sacou, mas também não deixou seus dedos se afastarem muito do ferro. Não havia malícia em sua postura, apenas hábito e um dever que se tornara duro como couro com os anos. Ayasha sentou-se ereta na cela, as mãos Music dobradas no colo,
seu olhar encontrando o de Calder, com a mesma calma inabalável que ela havia mostrado ao chefe na crista. Ela não baixou a cabeça. Elijah permaneceu nas costas de Takakota, os ombros retos, sua voz, baixa, mas inflexível quando ele finalmente falou. Ela não está sendo mantida aqui, xerife. Ela escolheu ficar, assim como o cavalo escolheu não fugir. Ele não elevou a voz, não discutiu, não implorou por compreensão. Era simplesmente uma pedra colocada na corrente. Imóvel, um fato em vez de um apelo. Os olhos de Calder demoraram em Ayasha por um longo momento, procurando o tremor que trairia o medo ou o brilho do ressentimento. Não encontrando nenhum, ele desviou sua atenção para Elijah. Sua mandíbula, Music, trabalhou, mas sua mão se afastou de sua arma. Ele acenou uma vez, o movimento leve, mas o suficiente para carregar o peso de um veredito. Então, sem outra palavra, ele virou sobre os calcanhares e foi embora. As pessoas da cidade se afastando diante dele enquanto ele voltava pela passarela. Não era um convite, mas também não era um aviso. Naquele pequeno gesto, uma mão desarmada, uma costa virada sem ameaça, algo mudou. Elijah e a Ayasha continuaram para a loja geral. Os passos de Takakota abafados pela espessa Music poeira vermelha da rua principal. Elijah desmontou, as botas batendo no chão, e virou-se para oferecer a mão a Ayasha. Ela não precisava de ajuda, mas a pegou de qualquer maneira. Um reconhecimento silencioso de que este não era um dia para o orgulho. Dentro da loja era sombrio e fresco, forrado com prateleiras pesadas de potes e sacos, rolos de chita e Music caixas de pregos. A campainha sobre a porta tocou um aviso suave enquanto eles entravam. 3 pessoas pararam o que estavam fazendo. Uma velha escolhendo feijões em uma cesta, um garoto esguio classificando a correspondência e Martin, o lojista, que estava atrás do balcão contando recibos. Os olhos de Martin foram primeiro para o pulso de Ayasha, onde um fio vermelho amarrava um pequeno feixe de ervas. Depois para sua bochecha marcada pelo vento e pelo sol. E finalmente para Elijah, que carregava um saco de estopa em uma das mãos. Elijah colocou o saco no balcão com um baque suave de raízes Music e ferro. O mesmo de sempre, Martin. Estou trocando beterraba, mel e 2 pares de sapatos gastos. Martin hesitou, o olhar passando de Elijah, Music para Ayasha e de volta. Então ele acenou sem palavras, estendendo a mão por baixo do balcão para pegar um saco de sal, uma pequena lata de pregos e uma garrafa de tônico de casca de salgueiro. Ele os colocou ao lado das mercadorias trocadas sem comentários. O tipo de transação que não fazia perguntas, mas falava volumes em seu silêncio. O menino observou Ayasha, os olhos arregalados, não hostil, apenas curioso. Ayasha encontrou seu olhar, então desviou, colocando um molho de alecrim do bolso no balcão. A velha murmurou, bom para febres nesta época do ano, antes de voltar às suas compras, como se surpresa por ter falado. Quando Elijah e a Ayasha saíram, ninguém se despediu, mas a porta se fechou suavemente atrás deles. A campainha mal sussurrando enquanto se assentava. Lá fora, o céu havia clareado e a poeira girava em espirais preguiçosas enquanto Takakota raspava o chão, ansioso para seguir em frente. Eles voltaram para a cela. Takakota, virando por conta própria. Não eram necessárias music rédeas. As pessoas da cidade ainda observavam, quietas, incertas, mas não hostis. Não havia sorrisos, mas também não houve insultos ou maldições lançadas em sua direção. Em uma cidade como Red Hollow, às vezes a maior vitória era a ausência de uma music porta batida. Enquanto saíam, Elijah falou baixinho. Music quase como se para si mesmo. Não precisamos da acolhida deles, apenas que não sejamos mandados embora. Ayasha se virou para ele, seus olhos firmes. Não havia tristeza neles, nenhum triunfo, apenas a profunda compreensão de alguém
que havia aprendido a caminhar por um mundo que nunca abria espaço, mas nem sempre a trancava fora. É o suficiente, ela disse. E músico era. Na beira da cidade, um menino estava em frente à loja, observando suas figuras que se afastavam. Ele disse algo à velha ao lado dele, que apenas acenou music com a cabeça, seu rosto ilegível. Ninguém os chamou. Ninguém lhes disse para não voltar. Para Elijah e a Ayasha, music era mais do que esperavam. Era mais do que muitos jamais receberam. A estrada de volta para Redstone Ridge parecia mais leve sob os pés e o horizonte um pouco mais próximo. O céu justo o suficiente para duas sombras cavalgarem lado a lado. Não mais procurando permissão, apenas um lugar para pertencer. O sol estava se inclinando para as colinas Music ocidentais quando Elijah e a Ayasha voltaram para Redstone Ridge, a luz dourada, desenhando longas sombras azuis na grama marrom. A pelagem de Takakota cintilava na Music tarde tardia, sua cabeça baixa, cada passo sem pressa, como se nem o homem, nem a mulher em suas costas tivessem pressa em chegar ao que os esperava Music em casa. Na hora em que descelaram o cavalo e o deixaram ir para o coxo, a luz já estava diminuindo, lançando um brilho bronze sobre o quintal. Elijah colocou sua mochila perto da porta do celeiro, então atravessou o quintal com o passo medido de um homem para quem o trabalho nunca está totalmente feito. Ele pretendia verificar os velhos arreios, talvez lubrificar o couro rachado de uma sela, para deixar a rotina lenta das ferramentas acalmar sua mente após a silenciosa viagem para casa. Mas ao chegar ao galpão lateral, um lugar meio esquecido, geralmente deixado para aranhas e a poeira do desuso, ele parou ao som de uma faca movendo-se no couro. Ele ficou na porta em silêncio. A Ayasha sentou-se em uma viga baixa, o sol moribundo entrando pela janela para capturar o brilho em seu cabelo. Ela se curvou sobre uma tira de couro, suas mãos music hábeis e praticadas, seus olhos fixos na tarefa. Ao seu lado jazia uma sela velha e maltratada, a barrigueira arrancada por longas viagens, a borda gasta e lisa por anos de cavalgada. Ela estava costurando um remendo novo, seus pontos uniformes e apertados, music o couro novo de cor diferente, mas sólido, honesto. Elijah ficou por um tempo, não music querendo incomodá-la. O celeiro parecia calmo, quase sagrado, cheio do cheiro de terra e animais, óleo e grama. Por fim, quando ela terminou sua última costura, amarrando-a com um nó cuidadoso, ele deu um passo à frente e colocou a mão gentilmente em seu ombro. Seus dedos, ásperos e queimados de sol, repousaram levemente, como se para lembrar a ambos o quão perto uma ferida podia estar da cura. Ele falou baixinho, sua voz, pouco mais que o vento através das vigas. Talvez você devesse fazer sua própria cela para você. Ele a quis como uma music sugestão prática, mas as palavras pairaram no ar como algo maior, uma oferta, uma pergunta, um tipo de permissão que nenhum deles jamais havia recebido antes. Ayasha passou o polegar sobre a costura que acabara de fazer, sentindo a linha de seu próprio trabalho. Então levantou music o rosto para olhá-lo. Seus olhos eram profundos e imóveis, do tipo que music acumulava luz em vez de refleti-la. Não houve lampejo de surpresa, nenhum estreitamento defensivo, apenas uma clareza lenta e cuidadosa. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Pequeno, mas genuíno. Music uma curva que suavizava todo o contorno de seu rosto. Só se eu pretendo ir para algum lugar sozinha, ela respondeu. Se eu for ficar, prefiro cavalgar com você. Nenhum dos dois disse mais nada. Aquele intercâmbio foi o suficiente, uma espécie de tratado, uma conclusão que não precisava de nomes ou assinaturas. Elijah deixou a mão repousar um momento mais, então sentou-se ao lado dela. Juntos, eles olharam pela porta aberta para as colinas ocidentais, agora em chamas com o fogo da luz do sol moribunda.
O céu era tão vasto, tão infinito, que parecia quase impossível que uma única tristeza o preenchesse. O silêncio era fácil, um abrigo em vez de uma parede. Eles expiraram music, cada expiração, uma suave libertação do que haviam carregado. Perda, medo, suspeita, a velha necessidade de correr ou de se esconder. Pela primeira vez, havia espaço para o presente, para uma paz construída lenta e deliberadamente, sem as arestas frágeis da esperança que tão facilmente podiam cortar. A Ayasha falou primeiro, sua voz baixa e honesta, o tipo de honestidade que não exige reconhecimento. Quando deixei meu povo, pensei que liberdade music significava estar sozinha, que se eu fosse apenas eu mesma no mundo, ninguém poderia me reivindicar. Ela fez uma pausa, seu olhar no horizonte do sol se pondo music atrás das colinas. Mas aqui há silêncio e isso não me deixa mais solitária. Elijah acenou, ainda observando o horizonte. Eu costumava pensar, ele começou, e ele podia ouvir o cascalho da memória em suas próprias palavras, que music, se eu deixasse alguém se aproximar, eu os perderia novamente. Que deixar alguém entrar significava arriscar mais dor. Limpa a garganta. Ele se mexeu sem olhar para ela porque era mais fácil falar verdades difíceis para a distância. Mas nem todo mundo que se aproxima está aqui para ir embora. Takakota, atraído pelo som de vozes e talvez pela nova quietude no ar, sacudiu a crina e vagou ao sol. Ele estava sem sela ou freio, livre e sem fardos. Sua presença parecia sublinhar as palavras de Elijah, como se o cavalo também tivesse conhecido o que era estar encurralado e tivesse escolhido ficar de qualquer maneira. Acima, o céu music se estendia ininterrupto até a crista distante, e o vento aumentou, carregando consigo o cheiro de grama seca, água, music distante e algo selvagem. Uma águia circulava acima, asas escuras abertas, planando com propósito preguiçoso sobre Windcaller Hill. Elijah apertou os olhos para o pássaro, os olhos se estreitando da maneira dos homens que aprenderam a ler presságios em cada sombra. A Ayasha seguiu seu olhar. Music então sorriu um sorriso diferente, meio riso, meio memória. Meu pai costumava dizer, se a águia voa acima de você enquanto você está de pé, significa que a terra não o prende. Você não está enraizado, music não reivindicado. Os lábios de Elijah se contraíram. E se a águia voar? Quando duas pessoas estão sentadas juntas, ela considerou isso, seus olhos brilhando na luz âmbar. Então talvez nenhum esteja preso, mas ambos escolhem ficar. Uma brisa a agitou, soltando a franja do cabelo de Ayasha e fazendo as tiras de couro amarradas acima da porta do estábulo dançarem. Takakota sacudiu a crina e derivou para o outro lado do quintal, passando pelo lugar onde a árvore favorita music da esposa de Elijah uma vez cresceu, passando pelas sombras que costumavam ser muito espessas para entrar. Ninguém o chamou de volta. Ninguém fechou o portão. Naquele momento, music com o mundo se acomodando ao redor deles em ouro e silêncio, parecia que não havia mais exilados, nem mais fugitivos, ou os feridos que esperavam para serem reivindicados ou descartados. Havia apenas 3 seres, homem, mulher, cavalo, que cada um à sua maneira havia escolhido permanecer. Não porque estavam ligados por obrigação ou pelas cicatrizes de seu passado, mas porque o espaço entre eles era finalmente amplo o suficiente para deixar o entendimento respirar. Music, o sol desceu mais baixo, dourando tudo o que tocava. O passado ainda estava lá, mas não os mantinha mais cativos. O futuro era incerto, mas não indesejado. O presente finalmente pertencia a eles. E assim, no crepúsculo que se aprofundava, Elijah e a Ayasha sentaram-se lado a lado no banco rústico, em frente ao galpão, Takakota em pé como sentinela na luz ardente. Eles não, music, falaram de amor. Ainda não. O amor viria ou não? Não era o que importava. O que importava era que eles se entendiam profundamente, music sem explicação,
sem exigência. Na crista, a águia gritou uma vez e depois voou. Ayasha fechou os olhos e respirou o ar, fresco e não ameaçador. Elijah deixou seu ombro repousar contra o dela, leve como a confiança. O vento chacoalhou a grama seca, levantando o último calor do dia. Ninguém perguntou o que viria a seguir. Haveria mais trabalho e talvez dificuldades e certamente os longos invernos e perguntas mais difíceis. Mas por enquanto havia isso, um final que não era um encerramento, mas a abertura music de algo novo. No silêncio dourado, enquanto a noite estendia sua mão azul sobre Redstone Music Ridge. Eles permaneceram não como os salvos ou os feridos, ou aqueles que uma vez fugiram, mas simplesmente como eles mesmos e como o lar um do